Pois é, olha, meu irmão Fábio, o debate foi muito, muito interessante. 1 hora e meia, foi patrocinado pela grande, gigante da mídia americana, a, a ABC, e é secundada também por outras, a NBS e a CBS. Mas principalmente digamos, ABS ou ABS, que são as três maiores organizações da mídia, organizações de rádio e televisão dos Estados Unidos, que têm um viés de esquerda, portanto, elas favoreceram, de certa maneira, a candidata Kamala Harris, que está substituindo a indicação do atual presidente Biden. Foi ele o escolhido nas eleições primárias nos Estados Unidos. Mas o Biden se saiu muito mal no debate que aconteceu em fins de junho. Foi uma derrota acachapante que ele sofreu diante do Donald Trump. E por causa da desastrada atuação dele no debate, né, indicando que ele estava senil, alguns até diziam que ele estava com demência, estava não, e parece estar senil, porque ele tem conduzido a presidência dos Estados Unidos, tem atuado no seu cargo não com a mesma, não com o mesmo nível de atividade e de capacidade com que ele veio atuando desde que assumiu em 2020. O que surpreendeu nesse debate realizado nessa semana entre o Trump, Donald Trump, do Partido Republicano, e a Kamala Harris, do Partido Democrata, que substituiu o Biden, porque o Biden foi colocado de lado em circunstâncias que nós não sabemos direito como é que aconteceu isso. Mas que houve a substituição, sem dúvida. Porque os democratas em todo o país, toda a nação norte-americana, ficaram alarmados com o que tinha acontecido em fins de junho. O desastre que foi a atuação do Biden, tão grande o desastre, que as principais figuras do partido forçaram a substituição do Biden por Kamala Harris, que é a atual vice-presidente do Biden. Como é que foi o debate? Foi uma surpresa. Para a maior parte das pessoas, para mim, foi surpresa. Eu estava esperando outra coisa da Kamala Harris, porque eu já tinha visto as declarações dela, já tinha acompanhado, ela tinha dado sinalizações das suas posturas e ela não tinha tido capacidade de se expressar claramente a respeito de posições políticas ou econômicas com clareza. E tinha até um comportamento meio esquisito, dava gargalhadas, fora do momento. Uma outra Harris aconteceu nesta semana, no debate dessa semana. Fiquei muito surpreendido porque ela falou com muita segurança, falou com capacidade, ela treinou os temas que seriam abordados e, naturalmente, ela foi favorecida pelos as duas pessoas que estavam encarregadas de conduzir o debate entre o Trump e ela foi visivelmente favorecida. De que maneira? É porque, segundo os contornos do debate, os debatedores, portanto, Trump e a Harris, não poderiam fazer perguntas um para o outro. As perguntas eram
formuladas pelos dois reguladores, ou dois moderadores. Eles é que regulavam as perguntas, e regulavam, abriam e fechavam os microfones segundo a condução do debate. Então, ela foi favorecida por isso. Porque, especialmente, ela não nega, ela é uma candidata de acentuada esquerda. E eu vou comentar com vocês qual é a posição dela em vista dos principais temas, e vocês vão ver que ela é, de fato, uma pessoa de esquerda. E do Partido Democrata, o Partido Democrata sempre apresentou candidatos de esquerda. Então, ela foi favorecida por essas três organizações de rádio e televisão, que foram responsáveis, especialmente a ABS, que foi a principal organizadora do debate. Mas também as duas outras principais, a NBS e a CBS, também tiveram participação nisso. A postura dela foi completamente diferente. Me surpreendeu e surpreendeu todos os outros. Ela falou com muita segurança, com muita clareza. Ela treinou. Ela não precisou, como em outras ocasiões, falando com jornalistas ou dando entrevistas, ela soube como enfrentar jornalistas, ela aprendeu a falar muito bem para uma cadeia de televisão, sem a necessidade de teleprompts, sem a necessidade de textos. Ela não precisou. Então, ela treinou nesses meses, desde que houve a rejeição do Biden a partir de fins de junho deste ano. E o formato do debate também favoreceu-a muito, muito. Agora, o Trump me deu a impressão de que, com a grande desenvoltura que ele tem, com um grande senso de presença, ele tem, de fato, uma presença de estadista. E ele tem uma desenvoltura que todos nós conhecemos, é fenomenal. Ele é um candidato de direita. Mas ele subestimou a adversária e ele superavaliou a sua postura, a sua capacidade no debate. Então, de um modo geral, a Harris foi considerada como vencedora do debate. Mas não a ponto, vamos dizer, de se agigantar, não a ponto de calar o seu oponente. Não, longe disso. Não. O Trump teve também os seus lances favoráveis. Eu vou indicar para vocês quais foram as posturas ou posições do Trump, embora ele não tenha aproveitado muito o que deveria mencionar, que é a economia americana, não aproveitou muito, mas ele saiu muito bem na parte da política externa e também dos outros fatores. Ele é contra o aborto. Ele é contra a ideologia de gênero. A Kamala Harris, ela é ostensivamente favorável ao aborto, à ideologia de gênero. Ela defende, inclusive, a cirurgia, que o Estado pague as cirurgias para aqueles que querem mudar de sexo. Veja que não usa a palavra gênero. Gênero deve dizer para o gênero feminino, masculino, na gramática. Quando se trata de homem e mulher, é sexo. Então, ficou claro, e o Trump chamou a Harris de marxista, e ela não rebateu isso. Ela é de esquerda a ponto de aceitar o termo marxista. E o pai dela é professor de marxismo numa universidade americana. O Trump teve também um aspecto decididamente positivo, porque ele se colocou contra a imigração ilegal, que entra ilegalmente pelo sul dos Estados Unidos.
foi imensa quantidade de ilegais que entraram nos Estados Unidos nesses 4 anos de gestão do Biden. E o Trump conseguiu colocar na Kamala Harris, a pecha de esquerdista, a pecha daquela pessoa que defende o aborto, a pecha da pessoa que defende e que preconiza a ideologia de gênero, portanto, é esquerdista declarada, embora tenha procurado amenizar um pouco as suas posturas para poder ganhar a eleição. É assim que fazem os candidatos à esquerda. Assim aconteceu no Brasil, assim acontece em outros países. Os candidatos de esquerda, para poderem ganhar a eleição, eles têm que suavizar um pouco as suas opiniões, as suas posturas. E assim aconteceu com a Harris no que diz respeito aos judeus e a Israel. Ela diz que é favorável a Israel. E, no entanto, ela já tinha sinalizado que entre Israel e o Hamas, ela prefere o Hamas. O Trump foi feliz na parte política externa. Ele assinalou muito bem que, durante a sua gestão de 4 anos, não houve guerras. Como agora está ocorrendo entre a Rússia e a Ucrânia, a guerra de Israel contra o Hamas, contra o Hezbollah, contra os Houthis no Iêmen. O surgimento desse quarteto do mal, que são esse quarteto que é integrado pela Rússia, China, Irã, Coreia do Norte. É chamado Quarteto do Mal, que surgiu diante da fraqueza do atual presidente americano Biden. E o Trump assinalou que, na época dele, jamais teria acontecido uma guerra entre Israel e o Hamas, entre Israel e o Hezbollah, como está acontecendo agora. A pergunta é, será que esse é o resultado desse debate? Porque a Kamala Harris não vai querer outro debate. Se ela ganhou esse, ela não vai permitir que surja outro debate. Não, ela não vai concordar. Mas será que esse debate vai influir na eleição? Aí nós temos opiniões divergentes. É preciso consultar as casas de apostas. Pasmem, nos Estados Unidos tem casas de apostas com relação à eleição. Elas dão empate para os dois candidatos. Antes, o Trump tinha a diferença de 5 pontos, hoje não. Não só as casas de apostas, mas também as pesquisas de opinião estão indicando um empate entre os dois candidatos. As eleições já vão começar dentro de uma semana e meia, as eleições pelo correio. Lá nos Estados Unidos, vocês sabem, é possível votar pelo correio. Então, a votação já vai começar dentro de uma semana e meia, já pelos correios. E aí, veja, pesquisas de urnas já vão indicar, não é, como é que os eleitores estão escolhendo ou este ou aquele candidato.